Então vamos lá. Para poder ativar esse relacionamento, eu vou até deixar esse visual aqui, eu vou apagar esse outro. Vou deixar ele aqui. Vou botar o nome do funcionário também. Cadê o nome do funcionário aqui? Só para a gente ter uma referência com o nome. Beleza? Então, ó. Deonira Castro Vieira. A demissão dela foi em 13 de novembro de 2018. Ela está aparecendo em abril de 2004. Então a gente tem que corrigir isso. Porque no global, se a gente vier aqui, vamos fazer logo a medida aqui de funcionários ativos. Vou chamar aqui ó, de headcount. Headcount é igual a contratações menos demissões. Então tem aqui, ó, tá vendo? Headcount. Se eu trouxer o headcount para essa matriz, puxar um pouco para cá. Aí. Se eu puxar aqui para a matriz, ó, ele já consegue inclusive posicionar, tá vendo? Ó? Então todo mundo que é funcionário ativo vai ter o 1 e automaticamente não vai ter a data de afastamento preenchida. Porque na teoria, se está com a situação 7, tem que ter uma data de afastamento aqui. Então chega um momento em que só aparece, aliás, aparece em branco quem tem a data de afastamento preenchida ou a coluna demissões aqui, né? Porque a situação 7 aparecendo aqui, beleza? E é esse o comportamento esperado mesmo. Só que a gente precisa que ele posicione a pessoa no lugar certo. Então essa pessoa aqui, ó, ela está aparecendo como se tivesse sido demitida pela Decalendário no mês de abril de 2012, quando na verdade foi 2 de junho. 2 de junho de 2012 ela foi demitida. E por que aparece em abril? Se a gente pegar a data de admissão dessa pessoa, vamos jogar aqui do lado do mês e ano. Ó, deixa eu mudar esse formato de data para ficar melhor para a gente ver. Então, ó, por que aparece em agosto de 2018 e 2008 a demissão dessa pessoa? Porque ela foi admitida em agosto de 2008. Então ele posiciona pela relação que está ativa lá entre as tabelas. Então, para poder usar o headcount aqui, e quando a gente usa essa metodologia de comparar contratações com demissões, o correto é a gente sempre ativar esse outro relacionamento usando o DAX. E aí vamos usar aqui dentro da demissões, para poder posicionar as demissões no lugar correto, a gente vai precisar usar a função User Relationship. Então aqui dentro da Calculate nós vamos usar a User Relationship da Decalendário Datas com a demissão F funcionários, data demissão. F funcionários, data afastamento, né? Fecho a User Relationship, ó. Quando eu der o Enter já vai mudar, tá? Não vai mudar o global aqui, né? Vai mudar o comportamento aqui da tabela de demissões, ó. Então, inclusive aqui a gente consegue perceber algumas inconsistências, ó. Vamos analisar cada uma aqui. Franciesca Fernandes apareceu aqui como... Ó, não, ela tá ativa, né? Mas tem afastamento. Deixa eu jogar a situação. Deixa eu jogar essas medidas aqui pra cima. É bom quando dá esses erros, essas inconsistências, porque inclusive a gente vê a vida real, né?
Se deixar tudo bonitinho, na hora que vocês pegarem um projeto, vocês não conseguem resolver o problema. Então, ele está pegando aqui, continua sendo a admissão. Ah, não, tá certo. É isso mesmo. O que eu tenho que fazer aqui? Se eu tirar, se eu pegar um filtro agora, ó, que aqui tá, me confundiu o seguinte, continua mês e ano aqui, é lógico, o mês e ano aqui da Decalendário, não tem como ser diferente. Agora, se eu vier aqui pegar mês e ano, deixa eu pegar aqui ano, usar como filtro, pegar aqui 2018. Aqui, ó. Aí ele trouxe, ó, só os demitidos de 2018, vendo? Na verdade, ele trouxe todo mundo que tem ou admissão em 2018 ou demissão em 2018. E aí, se eu pegar nesse visual aqui e tirar, por exemplo, a admissão, aí sim, ele só vai trazer quem tem demissão em 2018. Ó. Quem tem algum afastamento em 2018. Então, tiro aqui o nome, o headcount. Deixa eu pegar só os demitidos. Aqui, situação. Vou pegar aqui, situação. Só demitido. Aqui. Deixa eu pegar aqui só os demitidos de 2020, por exemplo. Aí, ó. Então agora, ó, ele pega todo mundo que está como demitido, que eu filtrei aqui embaixo, ó, e que a data de afastamento é 2020. Nessa base aqui eu não fiz isso, mas seria até ideal a gente fazer o seguinte. Essa base aqui é uma base teste. Então pode ocorrer da pessoa estar aqui como demitido, ó. Deixa eu pegar aqui a situação demitido. Eu recomendo que vocês façam muito isso quando vocês trabalharem com extração e não tiver uma coluna de data de demissão, só a coluna de data de afastamento, valida isso, porque, por exemplo, aqui nessa base de dados, pode ter gente que está como demitido e não ter data de afastamento. Pelo visto aqui não está ocorrendo isso, tá? Mas pode ser, pode acontecer. Já aconteceu em projetos meus, da pessoa tá com a situação aqui demitido, ó. Deixa eu limpar aqui esse filtro. Situação 7. E que talvez não tivesse com data de afastamento. Aí dava algumas inconsistências, mas pelo visto aqui tá certinho. Sempre dá essa validada. Eu gosto muito de usar aqui essa visualização, essa exibição de tabela do Power BI, para validar as medidas. Então, por exemplo, aqui a gente filtrou o seguinte, traz todo mundo de 2020 que esteja demitido. Então ele trouxe aqui 44 demissões. Beleza? Então se eu pegar aqui todo mundo que está demitido e que o afastamento dele foi em 2020, se tiver aqui o filtro de data, for entre 1/1/2020 a 31/12 de 2020, o número lá tem que bater, ó. Se você olhar aqui embaixo, ó, 44 linhas. Ó, 44 linhas filtradas. Então, beleza, bate com a medida que a gente criou. Eu gosto muito de fazer essa validação, tá? O pessoal trabalhado aqui, então são 23 pessoas que foram admitidas em 2020. Eu não tenho nenhuma informação aqui de admissão, por isso que não aparece a data de admissão. Se eu lançar aqui a data de admissão, ó, todo mundo que foi admitido em 2020. Beleza? Então assim nós temos o nosso headcount, tá? Comparando sempre as admissões com... Deixa
eu apagar essas outras informações aqui de cima que está confundindo. Vou apagar a V3, a V2. Então eu teria aqui, ó, 23 contratações, o headcount e demissões em branco. Por quê? Porque eu botei aqui, ó, situação trabalhando. Se eu botar situação demitidos, ó, quando eu filtro, eu acabo gerando uma inconsistência entre as informações. E aí agora, já apresentou aqui pra gente um problema quando eu aplico o filtro de data. Ele está me dando um headcount negativo. Por quê? Ao longo do ano de 2020, eu contratei 26 pessoas, porém demiti 44. Então isso me daria um saldo negativo de headcount. E por que ele faz isso? Porque eu não acumulei nem as contratações, ou seja, eu estou isolando as contratações ao contexto. Então, em janeiro de 2020, eu contratei 5 pessoas, exemplo. E o que eu tinha já de funcionário ativo? Porque o meu headcount seria isso. Os funcionários que já estão na empresa, mais os que eu contratei, menos os que eu demiti. Mês que vem, a mesma coisa. No outro mês, a mesma coisa. Então, se a gente não acumula essas informações, acaba que ele vai gerando esse buraco aqui, esse saldo negativo, porque ele não leva em considerações o saldo das contratações, aliás, o saldo da operação, contratações menos demissões, acumulando esse valor ao longo do tempo, e vai chegar em um momento que isso vai ficar negativo, como ficou aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Gerar os valores acumulados. Na sequência, a gente vai fazer isso.